quiserem se aproximar, não tem problema. Pastor de perto e de longe é igual. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos ler um texto que é muito conhecido. Ele não é só muito conhecido, ele é o texto mais conhecido do Antigo Testamento. É a história mais conhecida de todo o Antigo Testamento, que é a história de Davi e de Golias. E quando a gente conhece muitas histórias da Bíblia, a gente corre o risco de achar que, já sei. Né? E essa é uma das histórias espetaculares que nós temos nas Escrituras. E eu queria que nós lêssemos com bastante atenção esse texto. Nós vamos ler 50 versículos. Não fica apressado, não, porque a palavra de Deus é muito melhor do que a palavra do pastor. Então vamos ler a palavra de Deus. Depois o pastor, com a graça de Deus, traz os princípios do texto para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos ler o texto. É uma narrativa, 1 Samuel, capítulo 17, de 1 a 50. Encontramos? Amém? Se você está sem Bíblia, fique perto de alguém que a tenha, porque vai ser importante que você leia o texto. É importante que você acompanhe, preste atenção no texto. Nós vamos exatamente expô-lo, conversar sobre ele, então é importante lê-lo. Amém? Encontramos? Diz assim a palavra do Senhor. O pastor lerá o texto. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elar, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, cerca de 2,70 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, cerca de 47 quilos. Trazia, verso 8. A haste da sua lança era como o eixo, verso 7. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferros, entre 8 e 9 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos uma efa de trigo tostado e esses 10 pães, e corre, e a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem da batalha.
e gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e tremiam e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem, conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas estas palavras que Davi falara, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para virdes a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a sua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a batalha, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu.
Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Verso 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Deixa sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos. Deus, essa é a tua palavra boa, perfeita, maravilhosa, tua palavra que não necessita de acréscimo humano, tampouco de sabedoria humana, tua palavra que é poderosa para responder às questões mais profundas da nossa existência, a tua palavra que é verdade, que é vida, que é pão do céu, que mata a fome, é a água da vida que nos descedenta da sede, tua palavra é palavra que quando nós a colocamos na boca é doce como mel, tua palavra é poderosa e nós nesse momento queremos ouvir-te, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo, ó amado Espírito Santo, possa trabalhar nas nossas emoções. Vem, Espírito Santo, trabalhar no nosso entendimento, nos trazer clareza da Tua vontade, Senhor. Tirar as escamas dos nossos olhos espirituais, para que possamos contemplar a realidade além da realidade, que possamos contemplar a visão, aquela visão boa, aquela visão que o Senhor tem para a nossa vida. Dá-nos a Tua bênção, começar na minha vida, para que as palavras, ó Deus, dos meus lábios e o meditar, Senhor, do meu coração te sejam agradáveis. E essas palavras falem profundamente ao coração dos meus irmãos e irmãs que se encontram aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Como o pastor já disse no início antes da leitura, não há história bíblica mais conhecida no Antigo Testamento do que esta. As crianças já no Cordeirinhos de Jesus, lá na classe do maternal, já pintam o desenho, né, do Davi de frente ao Golias. Essa história é tão conhecida que a expressão Davi frente a Golias virou um brocado popular, né? As pessoas usam essa expressão todas as vezes que há uma situação em que o inimigo, o opositor, se apresenta com largas vantagens. É uma expressão que já entrou no vocabulário e ela é usada das diversas maneiras, sempre se referir a situações em que o pequeno pode superar o grande, que o fraco pode superar o poderoso. A questão é, será que nós podemos reduzir todo esse texto a essa mera impressão, a essa mera percepção de que o texto se reduz ao fato de que o pequeno pode vencer o grande, que o fraco pode vencer o poderoso? Eu penso que se a gente reduzir o texto apenas a essa questão, nós perdemos exatamente a beleza do texto, porque algumas perguntas nós precisamos fazer para o texto. Primeiro é quem é o forte e quem é o fraco no texto. A pergunta é quem é o gigante e quem é o anão. Quem no texto se apresenta como poderoso e quem no texto é o impotente. Talvez para a nossa lógica a gente acabe invertendo a realidade. A grande questão do texto é qual é o verdadeiro obstáculo dessa batalha? Qual é o verdadeiro obstáculo dessa luta? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que essa história é realmente uma história para crianças. A maneira que ela é relatada, a maneira que ela é contada, é uma típica história israelita contada para memorização. É uma história que no hebraico, como ela é composta, a repetição dos termos que nós vemos no texto, mostra que é uma história feita para que as crianças, desde pequenas, soubessem que Davi, o grande Davi, havia derrotado o anão chamado gigante. As crianças, desde pequenas, saberiam perfeitamente contar essa história, como as nossas crianças sabem. É uma história tão fácil de memorizar, tão fácil, que a gente, ao ler o texto, consegue até vislumbrar a imagem. É uma história contada que é possível ver o cenário, de tal maneira que ela é tão concreta que é possível que a nossa imaginação aprofunde no texto e a gente consiga ver o que o texto não conta. Aliás, essa história é para aguçar mesmo a nossa imaginação. Porque a história, as histórias que nós contamos para os nossos filhos, serve exatamente para isso. Para que nós possamos imaginar. As crianças, quando ouvem uma história, quando somos crianças, e aqui eu espero que todos tenham sido crianças,
Quando a gente é criança, quando a gente ouve uma história, é claro que essa história, a história que nós ouvimos, se transforma num mundo. Nós a imaginamos, vemos, conseguimos sentir a textura das coisas que são contadas, até o cheiro das coisas que são faladas na história a gente consegue sentir. Criança é capaz de tornar aquela história num ato tão completo que ela é capaz de sentir todos os sentimentos, o choro, a alegria, o cheiro, o gosto, apalpar a textura, saber como as coisas são, porque as crianças têm uma coisa muito boa, que a gente vai perdendo com o tempo: imaginação. A gente vai, infelizmente, com o passar do tempo, deixando de imaginar as coisas. Pelas histórias, então, desenvolvemos a imaginação que pode reconhecer e explorar as tensões existentes entre o bem e o mal, entre o amor e o ódio, aceitação e rejeição. Algumas das histórias que nós conhecemos, por exemplo, João e Maria, que as crianças ouvem quando são pequenas, os pais contam. E qual é o pano de fundo da história de João e Maria? O mundo é um lugar perigoso, e de certo modo, é tão perigoso de dar muito medo. Não é bom sair por aí e ir muito longe de casa, porque o mundo é perigoso. Há outras histórias, como a Cinderela, que nos conta que a maneira como as pessoas mais próximas nos tratam nem sempre é como a gente pensa que deveria ser, ou como a gente concebe que deveria ser. Às vezes, os que estão mais próximos de nós são exatamente aqueles que podem nos trazer muito sofrimento. Outras histórias, como Alice no País das Maravilhas, Alice de Lewis Carroll, né? Que nos fala que às vezes, quando nós encontramos com um mundo estranho, com coisas estranhas, às vezes nós somos enganados pelo que vemos. Acabamos descobrindo depois que aquilo que nós não gostamos no primeiro lugar, em princípio, pode ser exatamente aquilo que nós vamos amar profundamente depois. Todas as histórias fazem parte do imaginário. Elas trazem para nós imaginação. E nesse episódio de Davi, qual é a história que está por trás da história? Qual é a história que nos leva a imaginar, ou o que essa imaginação nos leva a perceber? Eu queria essa noite que nós fizéssemos um exercício assim de imaginação. Porque aqui nós nos encontramos face a face com o desafio de termos a imaginação de Davi ou a imaginação de Golias. Ou a gente aprende a ver as coisas sob a imaginação de Davi, ou a gente vai sofrer as consequências da imaginação do Golias. Porque as duas histórias nos mostram exatamente isso. Ou nós temos a imaginação de Davi, ou nós temos a imaginação de Golias. Ou nós andamos na sombra de Golias, ou seguimos os passos de Davi. E aqui então que nós aprendemos no texto essa imaginação sobre o poder de Deus, sobre o domínio de Deus. O texto nos conta que quando Davi, o jovem Davi, o pastor, deixa suas ovelhas no campo, com um guarda cuidando delas, ele vai para Éufes-Damim e se une aos homens de Saul que estão do lado do vale. Do lado do vale, há 40 dias sofrendo o abuso das palavras de um homem que havia desafiado o exército de Saul. 40 dias. A pergunta que você tem que fazer é por que esse povo não ia para a batalha, né? Se tinha um exército de um lado, tinha um exército do outro, e um gigante que entrava no vale e ficava afrontando o exército, por que o Israel não atacava? Pela simples lógica que Israel estava com medo, não era só do gigante, era também do outro exército. Porque um gigante sozinho, com muita gente, resolve o problema, não é? Com muita gente resolve o problema do gigante. Era só acabar com o gigante e continuar a batalha. O problema é que Israel não estava só com medo do filisteu. O filisteu era só sombra do medo de Israel com relação a todo o exército que estava acampado do outro lado. De igual maneira, para o lado dos filisteus, havia também uma certeza. Pode ser que ele não consiga, ao atravessar o vale, a vencer Israel que está do outro lado. Até porque as histórias bíblicas já mostram que lutar contra esse povo às vezes é uma furada. Então, eu fico imaginando que a situação, ali fica 40 dias, aquele ato, aquela situação acontecendo, e aí Davi chega.
Davi chega e cumpre a ordem do pai. A primeira coisa que ele faz é o quê? É ir nos seus irmãos e perguntar: vocês estão bem? Ele era obediente. Vocês estão bem? Só que ninguém dá atenção para a pergunta dele. Se olhar na sua Bíblia, não tem resposta. Ele é completamente ignorado. E ele é interrompido ainda por um gigante que vem e afronta Israel. E ele fica furioso. Fala: olha, ninguém vai fazer nada contra esse homem que está afrontando o Deus de Israel. Ele nem fala Israel, né? Está afrontando o Deus de Israel. Quem é que vai tirar essa vergonha que está sendo jogada sobre o nome de Deus? Aí o texto nos conta que uma situação acontece. Golias então faz sarcasmo, zomba dos israelitas, provoca. E aí, como o pastor já disse, é bom lembrar, 40 dias. E cada vez que Golias aparece ali, naquele vale, e afronta Israel, mais covardia aparece do outro lado. Porque o medo é assim, não é? O medo às vezes começa pequeno. Ele vai se avolumando, ele vai crescendo. Depois de 40 dias, você já tem medo só da sombra. E é o que está acontecendo. O povo, quando via o gigante chegar, saía desesperado correndo, é o que o texto fala. Saíam tremendo de medo, só porque o gigante descia para o vale e falava aquelas palavras que nós ouvimos. Veja que a situação estava piorando. Estava piorando, ao ponto de que a simples presença do gigante já causava pânico em Israel. Quando Davi chega ali, é a sombra de Golias que exerce poder. Você está entendendo? Quando Davi chega no vale de Elá, quando Davi olha para aquela situação, aquela brutalidade, aquele tamanho daquele gigante, a crueldade do gigante. E se você prestou atenção no seu texto, o texto faz questão de mostrar todos os detalhes. A altura, como é que era a sua armadura, como era, o que ele usava, que tinha até um escudo à sua frente. Isso é muito simples. Esse medo foi tão forte que causou aquilo que nós chamamos de memória emocional. Todo mundo sabia qual era o tamanho da lança, como é que era o cabo da espada que ele estava trazendo. Sabia que tinha um homem à frente dele segurando o escudo. Sabia como é que eram as tranças da sua veste contra a luta, da sua veste para proteção, né? Que ficava abaixo do escudo. Sabia os detalhes. Por que sabia os detalhes? Porque aquela visão era amedrontadora. Aquela visão era terrível, era tão terrível que a Golias era o centro. Golias era a sombra que tomava todo o vale. Ele já era maior do que o vale. A sombra já tinha ultrapassado o vale. Já fazia sombra sobre as cabanas de israelitas. Fazia sombra sobre a cabana de Saul, o grande rei. Aliás, o rei, o Saul, que segundo a Bíblia, todos os homens de Israel batiam no seu peito, né? Era o maior de todos que estavam ali. Ele tinha armadura, nós já descobrimos. Ele tinha uma lança, nós já descobrimos. Mas ele fica na cabana com medo.